Primeiro que assim, o que me chamou a atenção, eu li a coluna, você leu a coluna da Mônica Bergamo? Não sei se você leu a coluna dela. Li. Assim, se você pega assim, as análises que têm sido feitas, eu falo da Mônica porque eu acho que ela é uma das poucas pessoas que ainda estão aí nesse espaço da mídia burguesa, né, que consegue fazer uma leitura mais ou menos razoável, né, enfim. Muito melhor do que o colega aí que você comentou recentemente, né, que é o fã da Lava Jato lá, né. A Mônica, se você lê o que ela escreveu, e você vê a narrativa que os bolsonaristas estão produzindo, a repercussão que eles estão dando, é basicamente a mesma que a gente falava da Lava Jato quando a Lava Jato estava acusando, estava tentando fazer de tudo para prender o Lula. A narrativa pronta, né? O Moraes é a lei. É só você trocar Moraes por Moro, né? Que você vai ver, né? Ali que tem uma narrativa muito semelhante, só que a diferença é que, claro, a diferença é que na Lava Jato ficou provado, ficou evidenciado depois que aquilo era realmente uma operação completamente fraudulenta, né? Que já tinha um roteiro. Eles aproveitaram todo o carnaval que foi feito com os 10 anos para ecoar. Esse é o ponto. Porque como a Lava Jato sofreu todo esse processo de deslegitimação, principalmente por conta do mecanismo da delação premiada, na minha opinião, olha, sério, esse fato do vazamento do áudio do Cid, isso é tão conveniente para você, né, reforçar olha, tá vendo, né? Estão fazendo com ele a mesma coisa que os petistas acusavam a Lava Jato de fazer com o Lula, que fizeram com o Palocci, que forçaram a delação, não sei o quê. Então, assim, é uma narrativa de uma conveniência tão grande, né, que assim, é espantoso. Então, bom, por que eu estou falando isso? Porque é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar na segunda parte da minha fala, da minha análise é a seguinte, tá? Eu acho que a gente tem que entender tudo que está acontecendo aí com o Cid. O André usou um termo que eu acho interessante, que é o tal do boi de piranha, né? Que eu vi que você até expressou uma certa concordância na hora que ele falou isso. Eu poderia usar, talvez, também testa de ferro ou laranja, né? Enfim. Porque a grande questão é a seguinte. Para mim, tanto o Cid, e eu incluo até o próprio Bolsonaro nisso, né? Eu não acho que o Cid e o Bolsonaro eram mandantes de nada. Na minha opinião, eu já tenho deixado isso claro aqui. O Bolsonaro também era um laranja de toda essa operação. Quem estava por trás disso o tempo inteiro era o alto oficialato, era o alto comando das forças. Exatamente. Eu não consigo comprar. Sério, de verdade, quem está nos assistindo aqui, alguém aqui realmente acredita que o Bolsonaro quase foi preso porque pelo ex-comando, que o Freire Gomes quase deu voz de prisão para ele, porque agora sim, é isso, né? Porque qual que é o meu raciocínio? Você sacrifica algumas cabeças, né? Então, claro, o próprio Bolsonaro, em alguma medida, acabou já sendo sacrificado, porque se tornou inelegível e está correndo o risco de ser preso. Mas vamos lembrar, quem aqui, acho que você mesmo já comentou isso em outros momentos também, talvez se o Bolsonaro for preso e depois ele for libertado no outro contexto, talvez ele pode sair ainda mais fortalecido. Sim. A gente tem o exemplo do Lula, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu, né? Enfim, então, aquela história. A prisão do Bolsonaro, no médio e longo prazo, não significa necessariamente algo tão negativo e tão desastroso para esse campo bolsonarista, né? Que é um campo muito... Tem um sucessor aí que é o... Exatamente. É esse de São Paulo aí, o que é Tarcísio. Genocídio. Perfeito. Que está para ocupar o espaço caso seja necessário. Mas eu ainda acho que eles apostam no Bolsonaro, né? Porque não vamos esquecer, quem que vai estar na presidência do TRE no próximo ciclo eleitoral? Nunes Marques e André Mendonça. Do TSE. Né? Então, assim, não vamos dar o Bolsonaro como morto, né? Porque a gente já sabe que na política não tem isso, o cara morreu, acabou. Muita gente falou isso do Lula, né? Agora, o meu ponto é, toda essa narrativa que está sendo construída é uma narrativa que limpa a barra das Forças Armadas enquanto instituição. Porque, na pior das hipóteses, o que eles vão alegar? Falar, não, você teve pessoas, figuras isoladas, que tentaram dar um golpe, que roubaram joias, né? Que fizeram isso, que fizeram aquilo, que elaboraram minuta golpista. Mas quando isso chegou lá no topo da instituição, isso foi vetado, isso foi barrado, né? Então você sacrifica figuras específicas, figuras individuais, mas a imagem da instituição é preservada como uma instituição que fez de tudo para preservar as regras do jogo. Aí, por exemplo, é porque assim, eu concordo com várias das coisas que o André falou, mas eu discordo de uma coisa, de um ponto que ele colocou.
Ah, porque qual foi o papel do Bolsonaro no 8 de janeiro? Foi um papel importante? Foi. Agora, Nassif, sinceramente, quem é que permitiu aqueles acampamentos golpistas? Claro. Os acampamentos eram aonde? Não, e dizer que cumpriam ordens do presidente da República. A gente sabe muito bem como funciona a hierarquia militar, né? A gente sabe muito bem como funciona. Claro. Capitão não dá ordem para general, né? A gente sabe muito bem. Então, eu acho que esse processo todo que a gente está vendo do CID, ele tem que ser analisado dentro de uma ótica que, ao fim e ao cabo, a imagem da instituição Forças Armadas busca se preservar a imagem da instituição Forças Armadas. Ou seja, você sacrifica pessoas, né, específicas, que são soldados, e bons soldados fazem o quê? Cumprem missão. Né? O bom soldado é aquele que, na guerra, se ele tiver que se sacrificar em nome, né, digamos assim, de um bem maior, ele vai fazer isso. E vamos lembrar que nós estamos falando, o bolsonarismo, ele está dentro de um campo, ele surge dentro de um campo, que é esse campo do militarismo. Né? Então, a lógica de operar a política desses caras é uma lógica de guerra. Sim. A diferença, a questão é que não é uma guerra contra o inimigo externo, é uma guerra contra a própria população, mas eles têm lógicas de guerra. Eles operam com base em manuais psicológicos. Sim. Em táticas de dissociação, em táticas de dissuasão e tudo mais. Então, de dissonância cognitiva e por aí vai. Então, assim, para mim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu sei, eu também quero ver o Bolsonaro preso, é lógico que eu quero ver. Né? Só que é isso, eu também quero ver o Braga Neto, também quero ver o Heleno, e também quero ver, eu quero que as Forças Armadas paguem por isso enquanto instituição. Não que elas saiam desse processo com a barra limpa e preservada, como se está tentando fazer agora. Se você pega o relatório da CPI lá do 8 de janeiro, agora eu não me lembro o nome da parlamentar que foi responsável. Isso. Ela basicamente ela alega isso, falando, olha, quem queria fazer aquilo era o Bolsonaro. As Forças Armadas não embarcaram na aventura golpista. Por favor, quem que permitiu os acampamentos? Quem que permitiu a formação e a constituição daquelas verdadeiras fábricas de psicopatas que eram os acampamentos? Protegendo. E quem impediu a polícia do DF, depois que teve a intervenção federal aqui, que o Ricardo Capelli estava comandando a polícia, quem que impediu a polícia de desmantelar o acampamento? Tiago, duas coisas aqui. Eu moro perto aqui de um acampamento aqui. Eu ia na casa da minha filha, atravessava e a minha ex-mulher, que morava lá perto, dizia que via o pessoal vestido de preto, ou seja, da segurança do Exército, fazendo segurança para o pessoal lá. Do acampamento. Uhum. O pessoal do acampamento. Então, não tem como tirar